E abra comigo, meu querido, em Jó, capítulo de número 22 e verso de número 28. Vamos ler um pouquinho, 26. Jó, capítulo 22 e verso de número 26. É o início da nossa leitura. Jó, capítulo 22 e verso de número 26. Quem achou, diga amém. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que aqui o Senhor nos dá nessa noite. Pai querido, nos direcione por todo esse caminho, Pai, da sua palavra, para que nós possamos entender, ouvir, não só com o nosso ouvido físico, Pai, mas possamos ouvir de uma forma espiritual, que nós venhamos compreender não somente com a nossa inteligência humana, mas venhamos entender, Pai, com o profundo da nossa alma, sobre como nós podemos a cada dia melhor servir ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero falar um pouquinho acerca desse texto, mas nós não vamos ficar somente nesse texto, nós vamos andar um pouquinho em outros textos. Amados, e essa palavrinha é uma palavra muito bonita, né, irmãos? Determinando tu algum negócio, seja firme, seja forte, que a luz brilhará no seu caminho. Irmãos, mas esse texto, ele, quando a Bíblia começa a dizer, só para eu entender aqui, quem aqui já determinou alguma coisa na vida? Determinou alguma coisa? Planos, sonhos, propósitos? Quem aqui já determinou? Perfeito. Se você nunca determinou, você vai aprender hoje a determinar. Fica fácil. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar no negócio hoje. E agora, não quero que você levante a mão, por favor. Mas quantos de nós, às vezes, paramos no meio do processo? Quantos de nós paramos no meio do processo por não ter sido um bom negócio, por estar desanimado, por causa das situações da vida, ou seja ele qual for, que nós achávamos que era aquilo mesmo que iria acontecer. Nós achávamos que seria realmente, não tinha algo melhor, mas no meio do caminho você descobre que não é tão bom. Amados, eu te quero dizer para você que já aconteceu isso comigo, não foi uma, nem duas, nem três vezes, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Ao longo da minha vida, tantas coisas que às vezes, amados, e é uma coisa tão interessante que às vezes você está pedindo a Deus algo, aí vem uma ideia, só que você pensa, mas será que é? Eu não acho que esse negócio é desse jeito não. Aí vai uma outra pessoa e faz aquele negócio, e o negócio dá certo. Aí você vai lá e pensa, eu vou começar de novo. Aí no meio do caminho você para. Mas aquela outra pessoa às vezes não tinha os recursos, não tinha a sabedoria, não tinha o conhecimento, mas ela fez acontecer. Por quê? Porque a questão de ser constante, você sempre vai chegar em algo. O que você prefere, queridos? Alguém que anda a 200 km por hora, vou diminuir a velocidade. Alguém que anda a 130 km por hora, mas a cada 10 km ele para a meia hora, ou alguém que vai a 80 km por hora e não para em momento algum. Com quem que você quer ir? Você precisa chegar rápido lá. Com quem que você vai? Com o que vai a 130, mas a cada 100 km essa pessoa para e fica ali uma meia hora, ou alguém que vai a 80 por hora e não para? Quem vai chegar primeiro? Mas o de 130 é mais rápido, irmãos. Você acha que às vezes a diferença da velocidade, 40 km por hora, melhor dizendo, 50 km por hora, essa diferença não seria suficiente para suprir as paradas dessa pessoa? O que você acha? Sim ou não? Bom, para quem viaja sabe que uma parada de meia hora demora uma hora, né? É uma coisa, você fala assim, vou parar ali 10 minutos. Quando você olha, você parou 40, 50 e nem viu. Você só vê quando o dinheiro acaba, né? Porque cada viagem fica uma roda do carro, né? Uma roda, outra. Mas olha para você ver, querido, às vezes nós estamos pedindo a Deus
coisas hoje que nós não determinamos, ou melhor dizendo, nós não fomos constantes alguns anos atrás. Tem coisas hoje que nós estamos falando, Senhor, mas eu ainda preciso, mas às vezes eu não alcancei, não foi pelo simples fato que não iria alcançar, mas pelo fato que eu fiz paradas que não eram para ser feitas. O fato que eu queria estar bem espiritualmente, para Deus falando comigo, mas eu parei alguns dias de orar, de ler a Bíblia, e eu penso que Deus vai fazer, mas toda hora quando vai para fazer eu paro e volto, eu vou e paro e volto. É igual oração e Bíblia, irmãos. As pessoas querem ler Bíblia, mas elas lêem por uma semana, por 2 semanas, por 1 mês no máximo. Daqui a pouco elas param e voltam para o velho hábito e deixam de desprender algo sobre a vida daquelas pessoas. E deixam de realizar pelo simples fato de não ser firme nos seus propósitos. Mas você pode analisar que quando envolve dinheiro, as pessoas elas dão além da conta. Quando envolve algum ganho visível, as pessoas elas, se precisar não dormir, elas não dormem. Se não precisar fazer outras coisas, as pessoas elas vão atrás disso. Se alguém que quer alguma coisa no pessoal e ele esforçar, ele vai conseguir algo no pessoal, ele se esforça. Mas quando se tange as coisas espirituais ou do Senhor, nós temos uma certa facilidade de ir parando no meio do caminho. E vamos postergando planos, propósitos, lugares. E eu quero ler um pouquinho, irmãos, mas eu não quero passar por esse texto, eu quero falar, somente citá-lo. A Bíblia começa a dizer lá em Gênesis 12, o Senhor chega para Abraão e fala assim, Abraão, ou melhor, Abrão ainda, né? Eu tenho um plano para sua vida. Eu tenho algo para fazer com você, algo, sim, inimaginável, nunca feito antes na face da terra, porque é fácil, irmãos. Irmãos, a melhor coisa é você fazer algo que alguém já fez, porque você tem certeza se vai ter resultado. Os irmãos concordam comigo? E o Demir está fazendo ali aquela harpa e está vendendo muita harpa. Então eu quero fazer harpa também. Então tem alguém que está fazendo, então vai dar certo. Se o Demir está fazendo. Agora, como que você faz algo que não existe na terra? Como que você vai... Imagina como vai ficar o seu coração. O seu sentimento nunca houve antes e nunca, até então, no seu período, não está acontecendo. Como que ficaria o seu coração se Deus falasse hoje para você assim, ó, eu vou fazer isso na sua vida, mas nunca houve nesses milhares de anos que tem na terra, nenhum homem e nenhuma mulher realizou aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Como ficaria o seu coração, meu amado? Será que você confiaria de toda certeza, você ia ficar? Mas eu não acho. Será? A Bíblia fala que Deus chama o Abraão e fala assim, Abraão, e também nós vamos um pouquinho no Noé. A Bíblia fala que Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu quero fazer algo na sua vida. Eu vou ter uma descendência para você, eu vou ter um povo para você. Não tem como contar esse povo. É uma multidão sem limite, algo, olha para o céu, olha as estrelas, você consegue contar? Não, assim será seu povo. Olha para a areia, é isso? Não consigo contar. Então esse vai ser seu povo. Agora, você tem que fazer o quê? Você vai ter que sair da casa do seu pai, da casa da sua família. Você vai ter que sair da estabilidade aí que você está vivendo e vai embora. Aí diz a palavra que o Abraão sai, ele, quem sai, irmãos? Ele e o Ló. E a Bíblia começa a dizer que Deus começa a manifestar com Abraão. Amados, agora e pensa. Deus vai lá e depois de um tempo, o Abraão chega... Passados-se alguns anos, o Abraão chega e fala assim, Senhor, eu acho que o meu descendente vai ser o Damasceno. Eu acho que o meu descendente vai ser meu criado, porque eu não tenho tido filho, eu estou ficando velho. Você pode analisar, irmãos, do Adão para baixo, a idade só vai diminuindo. Era milhares de anos, depois 900, 800, 600, 500, 300. Aí quando chega no Noé, vai lá e fala assim, vai ser no máximo 120 anos. As coisas vão diminuindo. Mas quando Deus começa a dizer, irmãos, não teve outra situação, não teve outro homem na terra que o Abraão poderia dizer, eu vou me dar por referência daquele homem para me ter fé. Não, a fé dele era ele e Deus. Não tinha alguém para vir falar para ele assim, Abraão, meu amigo, continua confiando em Deus, que Deus vai te dar um filho. Não tinha. Não tinha alguém para bater nas costas do Abraão e dizer, Abraão, seja firme, seja constante, você vai ter vitória. Não tinha, amados, muito pelo contrário. A cada hora que Deus falava para ele, você vai ter um filho, vai ser, ele ficava velho.
O corpo dele condizia ao contrário das palavras de Deus. A Bíblia fala que quando a Sara tem ali Isaac, ela já tinha parado os costumes das mulheres. Ela já não tinha filho. Então pensa comigo, além dele ouvir algo da parte de Deus, ele tem que lidar, irmãos, algo com que eu e você lidamos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Tanto que ele chega e diz, eu não tenho filho, quem vai vir vai ser aqui do meu criado. Deus fala assim, não vai ser não. Deus vem e começa a dizer para ele, não vai ser da sua descendência. Passado algum tempo, a Sara começa a ficar, como nós bem sabemos, aflita e angustiada, e dá Agar agora para o Abraão. E o Abraão vai lá e tem um filho com Agar, e até o Ismael diz a palavra que ele era poderoso, ele iria contender com tudo e com todos, mas ele seria poderoso, e também sairia 12 príncipes dele. Deus começa a trazer algo extraordinário na vida do Abraão. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele creu e disso foi-lhe imputado por justiça. Irmãos, uma coisa que eu e você temos que entender extremamente bem é que quando nós estamos lidando com as coisas de Deus, ela vai além dos nossos sentimentos. A Bíblia fala que o homem, 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual discerne bem ao que, irmãos? A tudo, e de ninguém é discernido. Deus nunca chamou alguém para ser sentimental. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, ele começa a dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus. Como? Pela oração e súplica com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Quando se tange, irmãos, as coisas de Deus, Deus não trabalha da forma que eu e você trabalhamos. Nós muitas vezes vamos para o lado do nosso sentimento. Nós muitas vezes vamos para o lado das nossas emoções. Nós ficamos tristes por causa de uma palavra. Nós ficamos tristes por causa de um sonho. Às vezes a pessoa já acorda de mal com a outra. Às vezes a mulher sonhou uma coisa do marido e acorda a gente que o marido fez. É uma coisa assim, de outro mundo. Mas aí quando nós começamos a ver, irmãos, a confiança em Deus, nós temos que fazer com aquilo que nós temos. Nós esperamos, está tudo perfeito, tudo alinhado, tudo bem organizado na nossa vida para nós entendermos ou sabermos que vai acontecer algo. Mas eu quero que você abra comigo em Gênesis 14. Gênesis capítulo 14. Havia um rei chamado Quedorlaomer que veio acabando e destruindo ali com todos os reis que estavam. 5 reis, ele se junta com mais 3, né? São 4 contra 5. Eu quero o capítulo 14 e nós vamos ler exatamente o verso de número 7. Capítulo 14, verso 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zunzins em Aã, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e os Zoreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é em Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim, o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betumes. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e de todo o mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava, como irmãos? Preso. Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan.
E dividiu-se contra ele de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de voltou a ferir Querdolaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos, pensa comigo. Essa guerra aqui é uma guerra extraordinária. É uma coisa assim, indizível. Se fosse você, o que você faria, meu querido? O que você faria no seu caso? Pensa aí, o que você faria? Você descobriu que um parente seu foi tomado por escravo de guerra. Você descobriu que um parente que você tanto ama foi tomado, foi realmente, houve uma guerra e agora eles perderam a guerra. Na verdade, os reis ou os governantes daquelas províncias perderam e agora a pessoa que você tanto ama foi embora. O que você faria, meu querido? Fala para mim. Irmãos, eu acho que às vezes a gente fica até sem reação. A gente, eu acho que consegue nem imaginar. Mas a Bíblia começa a dizer aqui que o Abraão... Irmãos, tinham 5 reis que batalhou contra quanto? 4. Os 5 reis que batalhou contra os 4 perderam. Os 4 reis foram vitoriosos contra os outros 5. Se você escutasse isso agora, o que você faria? Que agora saiu outros reis com uma maioria de 5 para 4 e perderam a batalha. O que você pode fazer, irmãos? Tudo está contra você. A quantidade de pessoas, o poder de guerra, o poder bélico, a estratégia, porque você não é de guerra. Mas a Bíblia agora diz que o Abraão, ele não pega 300 soldados. A Bíblia diz que ele pega 318 criados da sua casa. Ele não precisou de um exército, ele não precisou de uma multidão. Ele pega 318 homens que não eram homens de guerra, eram criados. E vencem aqueles reis poderosos, voltam, tomam o Ló, o povo, e vêm agora em vitória. Por quê? Porque determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme. Ele determinou que ele iria buscar aquela pessoa e ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia, ele não hesitou. Irmãos, todo grande milagre que Deus realizou na Bíblia foi através de homens que não hesitaram. Foi através de homens que no momento de agir, eles agiam sem pensar 2 vezes. Você começa a ver o Abraão. Quando Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu quero seu filho, seu único filho. Quanto tempo demorou para o Abraão ofertar o Isaac? Nada, na mesma hora ele já preparou tudo e seguiu viagem. Quando Deus agora chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu tenho uma aliança com você, é para circuncidar todo homem nascido da sua casa no 8º dia, todos comprados por dinheiro, é para você circuncidar. A Bíblia diz que assim que Deus acabou de falar, o Abraão foi lá e circuncidou todo mundo. O Abraão, ele não esperava um tempo para ter que pensar naquilo que Deus falou. Na hora que Deus falava, o Abraão já agia. E a falta, ou melhor dizendo, a falta desse pensamento natural dele, porque às vezes ele poderia parar e pensar e o medo chegar, mas é por ele agir segundo a palavra de Deus, ele sempre prosperava naquilo pelo qual ele determinou. Amados, e quantas vezes Deus fala com a gente quer racionalizar aquilo que Deus falou. Quantas vezes você está orando e Deus coloca uma palavra no seu coração, você quer pensar naquela palavra para saber como que ela vai entrar na sua vida, quando na verdade era só você ouvir fazer. Quantas vezes nós temos que parar e queremos ouvir de A, de B, uma confirmação de algo que Deus falou no meio do seu coração. E nisso nós vamos tardando aquilo que Deus está para fazer na minha vida e na sua vida, e tardando às vezes até planos e propósitos pessoais. Porque muitas vezes não tange, irmãos. Às vezes, irmãos, eu quero te dizer, na sua grande maioria nós somos muito devagar. Na maioria do tempo nós esperamos demais, nós aguardamos demais, nós esperamos outro ir, outro fazer, outro animar, para depois nós animarmos e irmos. O presbítero Caio falou algo aqui no domingo acerca de, eu gostei muito, né, dessa palavra em si, que não era ano de presentes, mas era ano de conquista. E é isso, irmãos, que a gente espera. Não existe vitória sem
Quem conhece uma vitória sem luta, irmãos? Vitória sem luta. Mas a Bíblia começa a dizer sobre isso. O Abraão, irmãos, ele era um homem visionário, ele enxergava aquilo que Deus... E hoje, irmãos, tem pessoas que às vezes chegou no fim do ano e só fez aquela listinha pessoal daquilo que ele espera que Deus faça para ele e não mostra aquilo que ele tem que fazer para Deus. Amados, às vezes você vai falar assim: pastor, eu fazia a mesma coisa. Eu iria atrás. Eu iria para a guerra. Mas às vezes quantas pessoas estão aí na mão do diabo, que já está vencido em Cristo, e nós não vamos atrás? Quantas pessoas estão aprisionadas por Satanás e os seus demônios, e nós vivemos uma vida cômoda na nossa casa, porque outros foram, perderam a batalha e nós não queremos ir, quando na verdade a vitória já está em nós. Quando nós começamos a analisar isso, irmãos, nós sempre puxamos para o nosso lado. Nós sempre esperamos o melhor momento, a melhor situação, a melhor época, o melhor tempo para agirmos, e isso em muitas áreas das nossas vidas, e nós estamos tardando aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, Deus tem planos espirituais na nossa vida, sim. Deus tem planos pessoais, aquilo que nós determinamos também, Deus tem para fazer na nossa vida, sim. Porque a Bíblia diz: agrada o Senhor teu Deus e Ele concederá o que deseja o seu. Deus só não concede para aquele que o coração é longe dele. Pastor, eu não tenho vida de oração, não tenho vida de jejum, não tenho vida com Deus, não tenho ânimo nenhum. Deus não vai conceder o que deseja o seu coração. Às vezes você pode conseguir no natural. Você pode, às vezes, porque quantas pessoas que não servem a Deus conquistam? Mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Aquilo que vem de Deus é inabalável. Aquilo que vem de Deus traz paz, alegria, e não só te abençoa, abençoa as pessoas ao seu redor. Saiu Abraão e o Ló. Depois que saiu Abraão e o Ló, Deus chega e fala assim: cresce, né, aquele rebanho, né? Os pastores agora do Ló e do Abraão começam a guerrear entre si, brigar. Não sei, às vezes você pegou minha ovelha, não, essa é minha. Tanta ovelha, né? Tanto rebanho. O Abraão chega para o Ló e fala assim: escolhe o lado. A Bíblia fala que o Ló olha para onde, irmãos? Para Campina Verde. Irmãos, a Bíblia fala que as Campinas Verdes de Sodoma era como se fosse ali a parte do Éden. Eu fico imaginando a beleza daquele lugar. É como se fosse ali o jardim do Éden, irmãos. Imagina, que jardim é esse, irmãos? Central Park, sei lá. Um jardim maravilhoso. Uma coisa, irmãos, até eu que sou mais bobo escolheria. Pensa, você olhando aquela coisa linda lá, como se fosse o jardim do Éden, aquela coisa maravilhosa, irmãos. Aí ele vai. Porque um homem que tem a visão de Deus, uma mulher que tem a visão de Deus, ele não escolhe o lugar. Qualquer lugar que ele vá, vai prosperar. Um homem e uma mulher, ele não está olhando como às vezes nós escolhemos a melhor parte. Nós queremos as melhores coisas. Um homem e uma mulher que está vivendo um chamado de Deus, uma vida com Deus, ele entende que aonde quer que ele esteja, as coisas vão acontecer, porque quem está com ele... Aí a Bíblia começa a dizer o quê? Que eles se separam. Naquele momento que eles se separam, Deus começa agora a falar com Abraão. E começa a dizer: Abraão, eu vou fazer na sua vida. No momento que eles vão ali, eles começam ali para um lado. E eu quero que você, aí no capítulo 13 ainda, você está no 14, o 13, verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para... Depois que ele se apartou do Ló, Deus começa a revelar algo na vida do Abraão. Às vezes, irmãos, nós vamos estar em lugar que não era para nós estarmos, com pessoas que não era para nós estarmos. E quando nós decidimos algo em nome do Senhor, a bênção de Deus começa a habitar na minha vida e na sua vida. Às vezes nós estamos insistindo em situações que não eram para insistir. Ele poderia dizer: não, mas eu quero estar aqui com o Ló é meu amigo, meu sobrinho, meu filho quer estar aqui comigo, eu vou. Mas no momento que ele foi, e agora o Abraão estava sozinho, com a sua casa e com a sua família, pronto para viver aquilo que Deus tinha, Deus vem e fala assim: olha para todos esses lugares.
Olha para o norte, olha para o sul, olha para um lado, para o outro. Você consegue enxergar? Não. Mas tudo isso vai ser da sua geração. Tudo isso vai ser dos planos, dos propósitos que eu tenho na sua vida. Mas olha o que ele diz ainda. Porque toda essa terra que vês hei de te dar a ti e a tua semente e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao... Irmãos, Deus sempre trabalhou com visão. Não essa visão somente física, mas também com a visão espiritual do acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas tenho certeza que vai acontecer. Deus vai lá e fala assim, está vendo, essa terra vai ser de você. Agora é o seguinte, você pode levantar aí, percorre ela, visualize ela, tome posse dela agora, vai olhando. Irmãos, eu fico imaginando, sabe, o que eu faria se fosse eu. Imagina, irmão, se fosse você andando e profetizando, vai ser aqui, vai ser aqui. E é isso que nós temos que fazer muitas vezes com aquilo que Deus quer dar para mim e para você. Nós temos que levantar e visualizar, enxergar, entrar naquele dizer, vai acontecer na minha vida. Eu vou percorrer isso, nem que seja na minha mente, nem que seja no meu coração, mas eu vou percorrer porque o Senhor há de fazer isso na minha vida. Nós tomarmos posse de uma palavra que Deus nos dá. Nós tomarmos posse de algo que vem da parte de Deus nas nossas vidas, para entrarmos, custe o que custar. Israel só não entrou lá por simples fato de não acreditar em Deus. O único fato que te impede de receber as promessas de Deus é não acreditar na soberania de Deus. Fazer aliança com quem você não deveria fazer aliança. Fazer planos com quem você não deveria fazer. Não estou falando que o Ló era um problema, muito pelo contrário, tanto que Deus tira o Ló de lá, de Sodoma, porque era um homem justo. Mas eu quero dizer que no momento que o Abraão começou a viver com a casa dele, os planos de Deus, no momento que ele determinou, aqui vai ser o lugar, Deus começa a fazer na vida dele. Tem situações, irmãos, que nós temos que determinar. Tem situações que nós temos que dizer, a partir de hoje vai ser assim na minha vida. Irmãos, e vai ser difícil, vai ser fácil não. Parece, irmãos, que muitas vezes nós achamos que determinei por Deus, vai ser assim, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Quero dizer, irmão, vai começar a sua luta. Vai começar a sua batalha. E não só a sua batalha física, vai começar a batalha na sua mente. Vai começar uma batalha no seu coração, para querer te desacreditar, para você voltar atrás e desacreditar de toda a palavra de Deus. Vai vir na sua mente e vai dizer, não é desse jeito não, não é dessa forma bem não. Mas se você persiste em estar, Deus continua confirmando na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que estar ali diante do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo... Mas por que Deus se manifestou dessa forma agora para Abraão? Qual que é o motivo de Deus já chegar dessa forma? Abraão, eu sou eu mesmo, sou o escudo, sou o grandíssimo galardão. Por que Deus se manifesta ao Abraão? Deus conhece todas as coisas, irmão, sim ou não? Deus conhece. Olha agora o que o texto no verso seguinte diz. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, Deus começa e já se manifesta no Abraão, para tratar o coração e as emoções do Abraão pela promessa. O Senhor se manifesta ao Abraão para tratar exatamente os sentimentos dele. O Abraão começa a dizer, Senhor, cadê minha semente? O que o Senhor disse que ia me dar? Eu não estou tendo ainda semente, eu não estou tendo nada. Mas Deus já começa dizendo, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Sabe o que isso mostra para mim e para você, querido? Que nos momentos de dúvida, Deus vai estar lá para selar as dúvidas no meu e no seu coração. Nos momentos que nós achamos que não iria acontecer, vem Deus e fala, eu vou fazer na sua vida. Nos momentos que nós achamos que estamos distante, mas nós clamamos ao Senhor, mesmo que seja com a nossa alma, Deus se manifesta como o nosso escudo e grandíssimo galardão. E vem Deus e reanima o Abraão dizendo,
Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então levou, de novo para visualizar, levou ele afora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por... Sabe o que eu entendo por isso, irmãos? Deus pegou ele pela mão e falou assim: vem cá, meu querido, deixa eu te mostrar um pouquinho do que vai ser a sua descendência. E mais uma vez Deus reanima os sonhos e os planos na vida do Abraão. Amados, tem hora que o que nós precisamos é disso. É Deus pegando a nossa mão e falar assim: vem cá, deixa eu te mostrar os meus planos e os meus propósitos. Tem hora o que precisa para mim e para você, irmãos, para nós falarmos assim: Senhor, amanhã, hoje está difícil, eu não sei como vai ser amanhã, eu preciso disso mesmo de Deus. Vem cá, sai para fora, deixa eu te mostrar o que tem ainda para acontecer, deixa eu te mostrar ainda o que tem para realizar na sua vida. E diz a palavra que o Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Irmão, você começa a ver que não tinha conselheiro para o Abraão. Quem iria dar um conselho para esse homem? Quem iria dizer para Abraão: Abraão, confia em Deus? Abraão não tinha. Mas ele tinha amizade com aquele que ele deveria ter, que era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tinha amizade com a única pessoa que poderia silenciar a alma, o medo, as indecisões do coração dele. Aquele que tem poder para realizar todas as coisas. Então nós temos que começar a entender, irmãos, quando, como e a forma daquilo que nós vamos passar. Esses dias aconteceu uma coisa lá em casa que eu achei muito engraçado. O Pedro estava num joguinho ali com a Cecília, e eles brincando lá, e daqui a pouco o Pedro ficou triste, falou: pai, só a Cecília ganha, eu não consigo ganhar, pai, e ela não deixa eu ganhar. Eu falei assim: filho, deixa eu te explicar um negócio. Aprenda que você nunca vai ganhar nada na vida de mão beijada. Aprenda que nunca ninguém vai te dar nada, você tem que batalhar. Se você não conseguiu agora, você vai conseguir depois. Mas se você não conseguir agora, você vai conseguir depois. O que você não pode é reclamar porque você não conseguiu. E às vezes é assim que acontece conosco, amados. Nós estamos esperando ganhar algo de mão beijada. Nós estamos esperando ganhar algo assim: toma, você quer unção? Toma unção aí sem fazer nada. Você quer planos e propósitos? Toma aí sem fazer nada. A gente quer isso, irmãos. Nós queremos que as pessoas, às vezes, a facilidade para ganhar, porque o pai e a mãe vai deixar. Se eu estivesse brincando ali no joguinho de tabuleiro e meu filho quer ganhar, eu falo assim: não, vou jogar errado ali para ele ganhar. Às vezes pai e mãe faz isso. Mas ninguém vai nos dar nada de mão beijada, irmãos. Ninguém vai chegar para você hoje, a não ser... Não, vou mudar a palavra, irmãos. Vai chegar, se Deus der ordem ao seu respeito. Se Deus falar: vai lá e supra o meu servo, vai vir, vai suprir de todos os lados e não vai faltar de forma nenhuma. Amém? Amém? Mas nós temos que aprender a batalhar pelas coisas. Nós temos que aprender a ser firme pelas coisas. Nós temos que aprender a olhar para frente e dizer: eu sei em quem tenho crido. Amados, eu quero te dizer, nós temos que viver aqui como quem quisesse ir embora daqui. Nós temos que viver nesta terra dizendo assim: eu estou aqui, mas eu não vou ficar aqui muito tempo não. Eu estou aqui, mas eu não estou me apegando às coisas daqui não, porque breve não mais estarei eu aqui. Nós temos que lidar com essas situações e olhar, amados, para aquilo que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é: seja firme nos seus planos e nos seus propósitos. Seja firme nos seus períodos de leitura. Seja firme no seu período de oração. Seja firme nos seus jejuns. Seja firme na busca com Deus. Depois você seja firme nas outras coisas. Consequência disso: se você inverter a balança, as coisas vão dar errado. Se você inverter a balança, as coisas não vão sair conforme você planejou. Porque quando você busca Deus, honra Deus, Deus faz coisas extraordinárias. O Abraão recebe uma visita de 3 homens maravilhosos. Vem, confirma, entra para casa, ele prepara ali, né? Uma comida maravilhosa. E ele vai lá e fala assim: olha, daqui a um tempo, no próximo tempo, nesse mesmo dia eu vou voltar aqui e você vai ter um filho. A Sara estava lá fazendo comida, daquela risadinha, né? 90 e poucos anos nas costas. O senhor vai lá e fala assim: por que você riu? Não, eu não ri, não. Imagina, irmão, se fosse com você, o que você ia tentar fazer? Peraí, não, deixa eu tirar aqui da minha roupa. Não ri, não. E quanto mais você tenta parar de rir, mais você ri, não é verdade? Você não acredita?
Você não acredita nisso? E disse, 18:10, e disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idades. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, geraria eu ainda, havendo já envelhecido? Vamos, imagina, que situação. Aí eles vêm e revelam por quê. 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que é difícil para Deus? Me fala, o que é difícil para Deus? Irmãos, me fala aí alguém, por favor, o que é difícil para Deus? Se tiver alguém que sabe uma coisa que é difícil para Deus, me fala aqui agora, o que é difícil para Deus? Agora eu quero que todo mundo levante a mão nessa pergunta, se você acreditar. Quem acredita que nada é impossível para Deus? Quem acredita aqui que nada é impossível? Perfeito, maravilha, glória a Deus pela sua vida, viu, meu querido? Agora eu quero fazer uma pergunta, você não precisa levantar. Então por que ainda nós não acreditamos quando Ele fala que quer fazer na nossa vida? É um contrassenso. Nós acreditamos que nada é impossível, que Ele é poderoso para tudo, mas por que nós não descansamos? Por que nós damos uma de Sara, e não de uma forma pejorativa, irmãos, estou falando só do exemplo, e damos risada no nosso coração? Eu sei que Deus vai fazer, sei. Mas né? A gente faz de jeito. Sabedores nós que não há nada difícil para Deus. E a Bíblia continua, irmãos, mas olha para você ver. A visita, e olha o que o verso 17 diz. O 16, levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca dele tem falado. Acerca dele tem falado. Irmãos, olha agora o que o Senhor começa a revelar. Irmãos, que coisa, isso é muito profundo. Deus está para fazer algo na terra que era contra Sodoma e Gomorra. Deus iria, olha que visitas diferentes. Enquanto Abraão está recebendo uma visita para mudar a história da vida dele e da posteridade dele, o Ló vai receber uma visita das mesmas pessoas com notícias ruins. Os mesmos mensageiros têm bênção e peso. Os mesmos mensageiros chegam para Abraão e diz: eu vou fazer algo, vou fazer um milagre, eu vou te abençoar, está chegando a sua promessa. Agora esses mesmos mensageiros chegam em Sodoma e diz: vai ser destruído, vai acabar. Mas agora nesse plano Deus vai lá e fala assim: eu vou ocultar alguma coisa do Abraão, sendo que a geração dele vai povoar a terra. E olha o testemunho de Deus: e eu sei que ele e a sua família vai guardar a palavra e nas suas gerações. Deus dá testemunho dizendo: o Abraão vai ensinar a casa dele a me servir, o Abraão vai ensinar a família dele a me buscar, eu sei que a geração dele vai me buscar, assim como Isaac fez, assim como Jacó fez. Amados, Deus viu que aquele homem seria fiel, não na sua geração, mas na geração da sua família e da sua casa. Será que nós estamos nesse nível, meu amado? Será que você que está aqui hoje, você pai, você chefe de família, será que Deus pode dar esse testemunho? Eu sei que o fulano, o Beltrano, vai guardar a minha palavra e vai ensinar o filho dele, a filha dele, os netos dele, os bisnetos dele vão me servir, porque ele vai fazer o melhor dele. E eu não vou ocultar nada, porque ele tem me agradado. A Bíblia diz em Salmos 25:14, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. 33:3, Jeremias, vai me clamar e eu vou responder. Vou anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não
O Abraão era justo, confiava, era fiel e Deus não ocultou nada. Todavia Deus revelou planos e propósitos que ninguém mais sabia, a não ser na parte espiritual, para um homem que era um homem que recebia testemunho de Deus. Ele vai lá e fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 50 justo, não vou. Se tiver 40, não vou. 30, não vou. Senhor, eu me atrevi. Se tiver 10, não vou. E não achou 10, só achou Ló e sua casa. E por amor do Abraão, Deus tirou Ló de lá. Mas o problema é esse, querido. Deus sabe quem você vai ser amanhã. Deus não te julga pelo amanhã. Deus não vai te trazer hoje um peso se você vai errar amanhã, mas Deus sabe se amanhã você vai ser fiel a Ele ou não. Ele sabe, mas Ele vai ser, basta cada dia o seu próprio. A pergunta é, meu amado, hoje para mim e para você: será que nós estamos sendo firmes naquilo que nós determinamos? Quando nós falamos sobre isso, sobre 22, 28 de Jó, nós falamos assim: eu vou ser fiel nos meus planos, nos meus propósitos, minha empresa, meu trabalho, minha vida, minha casa. Mas será que você tem sido firme naquele propósito que você fez um dia na sua vida? Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, os meus caminhos, tudo que eu tenho é seu, Senhor. Será que você tem sido firme nesse propósito? Será que você deu tudo mesmo para Deus? Mas nós temos que aprender com Abraão muitas coisas. Nós temos que aprender com Abraão a fé dele. Nós temos que aprender com Abraão a obediência que ele teve para cumprir os planos e os propósitos de Deus. Nós temos que aprender com o homem que ensinou a sua casa em servir a Deus. Nós temos que aprender, claro que ele falhou, gerou um Ismael ali, a Sara atrás. É claro que houve uma situação, mas nós temos que aprender nos princípios estabelecidos, em ser fiel, em acreditar, em ser íntegro e não abrir mão de nada que o Senhor determina na minha vida e na sua vida. O escritor aos Hebreus, quando vai escrever sobre lá no capítulo 11, sobre os heróis da fé, ele começa a dizer que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o Isaac dos mortos. Abraão já sabia que o Isaac ia morrer, querido. O Abraão não foi lá na expectativa de Deus parar. O Abraão não foi lá e falou assim: não, no caminho Deus vai fazer algo. Ele não estava esperando isso, ele estava esperando Deus ressuscitar aquele menino da morte. Por quê? Porque ele sabia que Deus iria fazer. Então, se ele sabia que Deus ia ressuscitar da morte, se Deus não falasse, ele iria cumprir aquele plano de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. O que nós precisamos, irmãos, é dessa intensidade no reino. Nós precisamos desse compromisso com Deus, de não parar. Se Deus falou avança, eu vou avançar, custe o que custar. Eu vou ir, custe o que custar, doa o que doer, eu só vou parar se Deus mandar eu parar. Enquanto Deus não parar, eu vou ser como uma escavadeira, uma retroescavadeira, vou tirando tudo pela frente. É isso que é acreditar em Deus sem ressalva. É isso que é desprender o sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre os nossos sonhos, os nossos planos. Quando nós somos esse intento com Deus, querido, é imparável as coisas na minha vida e na sua vida. Só que nós temos que ser firmes. Nós começamos a ver as pessoas cambaleando. Nós começamos a ver as pessoas desanimadas. Começamos a ver as pessoas começando o ano, em vez de começar totalmente alegres, cheio de uma palavra, às vezes pessoas devagar, desanimadas. Não se tome posse. Às vezes nós temos que entender que a batalha já começou, ela está continuando. Nós temos que ser firmes. Nós não podemos abrir mão. Eu fico imaginando, irmãos, Deus conversando com Abraão. Deus conversava com Abraão assim, ó. Imagina Deus falando: vem cá, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar isso, olha isso, abra isso. Imagina Deus rompendo no coração daquele homem. Deus falando ali para ele ouvir. Deus de tempo em tempo alertando e trazendo planos e propósitos na vida daquele homem. Dezenas de anos se passando, ele recebe a promessa com 75, se cumpre com 100, mas mesmo assim Deus continuava. Ele não ficou 25 anos triste, ele não ficou 25 anos devagar, ele ficou 25 anos em comunhão com o Senhor. Ele ficava ali buscando a Deus, e é isso que eu e você precisamos.
O medo vai chegar, querido, mas se tiver o Espírito Santo do nosso lado, você fala, Senhor, agora eu estou precisando de consolo. Porque tem hora que você vai precisar de consolo, não é do leão da tribo de Judá, por mais que ele seja, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que ele não é, mas tem hora que você vai precisar do conselheiro. Tem hora que você vai precisar do maravilhoso. São muitas pessoas, não é uma pessoa que tem todos esses recursos para mim e para você. Tem hora que você vai chegar, Senhor, eu estou precisando hoje de um abraço. Senhor, hoje eu estou precisando de ânimo. Senhor, eu estou precisando de fé. Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, Você chega nele diariamente, querido, que ele tem uma porção para liberar na minha vida e na sua vida. Mas tem muitas pessoas que vão viver o quase de Deus. O pior, querido, é o viver o quase de Deus. É o pior sentimento que você poderia ter. Quase que Deus fez na minha vida. Quase que eu ganhei um carro ali agora. Quase. O quase de Deus é muito ruim. Ele só acontece para homens e mulheres que param no meio do caminho. Você está de 80? Vai de 80, mas chega no ponto certo. Não pare no meio do caminho. Não distraia no meio do caminho. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Seja firme, seja constante e abundante através do poder do Espírito Santo.